espaços liminais. Esse termo ficou muito conhecido há um tempo atrás pelos famosos backrooms. E contextualizando vocês, espaços liminares são espaços, que normalmente teriam muitas pessoas, tipo corredores, piscinas, escolas, ruas, shoppings e por aí vai. Só que no caso, não tem ninguém. E é essa ausência de pessoas que gera um sentimento estranho, um desconforto e até um grauzinho de medo. E é justamente aqui que chegamos ao tema do vídeo. Uma série de 6 episódios postados por Kane Pixels. Mas enfim, muito prazer, meu nome é Ramon e seja muito bem-vindo à história de The Oldest View. O primeiro vídeo, batizado de Renovação, começa com um mundo em preto e branco. E isso inclui esse homem, as flores e os troncos de árvore. Mas com uma exceção, o verde da flora, tipo a grama e as folhas. Mas enfim, o vídeo verdadeiramente começa com uma flor. Até que um homem aparece e começa a admirá-la. Ele caminha e para em um tronco para fazer uma leitura. E dessa forma, o vídeo é cortado. Tá, a gente foi de um homem em uma floresta pra alguém cortando papelão? Estranho. Um tempo depois a cena dá um zoom out e é nos mostrado o que era todo aquele papelão. Uma máscara. O segundo vídeo, batizado de Abaixo da Terra, começa com uma cena bem estranha, de uma floresta que conforme o tempo passa, um som de rolamento aparece e vai ficando cada vez mais alto. Depois dessa cena estranha, o vídeo realmente começa, apresentando o nosso verdadeiro protagonista, White. E sim, ele é youtuber. E como todo youtuber que se preze, ele vai atrás de conteúdo. Só que no caso dele, o conteúdo foi um pouco longe demais, porque aparecem umas cenas dele andando de carro e depois ele menciona que andou mais 1h45 de a pé. Então se algo dá ruim, White, ele então chega em um buraco extremamente suspeito no chão, que leva para uma escadaria mais suspeita ainda. E o que ele resolve fazer? Obviamente, descer o buraco. Descendo as escadas, ele percebe que elas eram muito maiores do que ele pensava, porque onde supostamente era o fim delas, levava para outra que era ainda mais profunda. E para provar isso, ele joga uma bolinha nas escadas. O White desce tudo e se depara com essa porta extremamente velha, que dessa vez leva o White para o que parece ser um banheiro muito acabado, com uma grade semi-aberta. Mas o que mais chama a atenção dele é uma música vinda de dentro do lugar. Avançando mais um pouquinho, ele se depara com isso. O terceiro vídeo, chamado de O Gigante Rolante, é o maior e mais popular vídeo dessa série, e começa da mesma forma que o último, com uma floresta que dessa vez é possível ouvir um som de pessoas gritando. A cena de novo é cortada para mais uma gravação do White, e dessa vez ele planeja explorar totalmente o shopping. Ele então dá um contexto de o que aconteceu depois do segundo vídeo. Ele primeiramente fala que se passaram alguns dias desde a última gravação, e que ele instalou 2 câmeras no buraco, uma dentro e uma fora. Uma informação importante é que na gravação das câmeras é possível ver uma data de quando foi gravado, dia 21 e 22 de maio de 2023. Só que essas gravações não foram tão úteis porque ele fala que não aconteceu nada demais. E novamente, ele cara a cara com o shopping. Só que diferente de antes, ele tá preparado. O White então tenta levantar o portão, só que quando tá mais ou menos na metade, o portão sobe todo sozinho. Isso assusta ele e o que faz ele sair correndo. Eu acho que ele não tá tão preparado assim. Enfim, ele entra no shopping. Em um determinado momento, o White encontra um cartaz, abre aspas, "Estamos de volta, criados por artistas da La Reunion e voluntários que se importam com West Dallas. Os bonecos gigantes do desfile dos gigantes de Bridge Ohama quase roubaram a cena durante o fim de semana de abertura da Margaret Hunt Hill Bridge." Fecha aspas. Esse tal desfile dos gigantes realmente aconteceu, e foi durante a abertura da ponte Margaret Hunt Hill, em março de 2012. Nessa abertura aconteceram vários eventos, mas o que realmente interessa foi o evento chamado de Desfile dos Gigantes, que basicamente fizeram bonecos de pessoas importantes e influentes na cidade. Só que o boneco que mais nos chama a atenção é o boneco de Julien Reverchon, que foi um botânico muito importante descobrindo várias espécies de plantas e etc. Mas voltando, na minha opinião, ele é o mais bizarro e é o que dá as caras no cartaz que o White encontra. Um pouco afastado do cartaz, o White se depara com isso.
o White se depara com o gigante de Julien Reverchon e toma um puta susto, afinal quem não tomaria, né? Ele então se aproxima do boneco, mas é interrompido com um som de luzes ligando e uma musiquinha que começa a tocar. Ele então vai até a parte iluminada em direção à saída, e isso aqui acontece. White, food. Agora o objetivo dele era, além de explorar e gravar um conteúdo bacana, ele tinha que encontrar uma saída. Depois de tudo isso, White anda de novo, anda mais um pouquinho, até que ele começa a ouvir uns sons estranhos. Ele olha pra trás e enxerga o gigante. De alguma forma ele tá andando e seguindo o White. Só que isso não parece abalar nosso youtuber, então ele vai em direção ao boneco pra ver ele de mais de perto. Só que chegando lá, o bicho some. E de novo o White parece meio aéreo sobre tudo isso. Afinal, não é normal um boneco se mexer, supostamente te seguindo. Você vai até onde ele tava e quando chega lá ele some e você ignora tudo isso pra ver um mapa. Bizarro. Em um momento o White chega numa loja que tá um completo breu e por isso ele não percebe um detalhe muito importante que vocês provavelmente não perceberam também. Sim, o gigante estava dentro da loja. Como eu disse, o gigante por algum motivo tá seguindo o White, mas sempre à espreita, nos cantos escuros ou distantes dele. Mas dessa vez ele surge de cara limpa. O gigante aparece. À primeira vista, o White acha que tem alguém por trás disso e de novo chega perto do boneco. Só que tirando os olhos dele, de novo ele se mexe. White então bola a teoria mais óbvia possível, que o gigante só se mexia quando não era observado. Só que quase instantaneamente depois de ele pensar isso, o gigante simplesmente ignora essa regra que ele mesmo impôs e vai pra cima com tudo do White. Mas por sorte ele chega até umas escadas que impede do gigante chegar até ele. Pelo menos é isso que o gigante quer que o White pense. Uma coisinha que não ficou muito claro é o som das rodinhas, porque como a gente sabe, o gigante já apareceu várias vezes e com isso com certeza ele teve que se mover. Mas por algum motivo ele só fez o som das rodinhas quando o White estava no momento mais propício a ser atacado. É como se ele quisesse avisar o White da sua presença. E isso torna tudo pior, já que a criatura é inteligente e sádica. Se ele realmente quisesse matar o White, ele já teria feito. Voltando, o White espera o gigante se afastar e uma coisa me chama a atenção nessa cena, que é esse laço vermelho atrás do gigante. Eu não citei, mas no início do vídeo outra coisa vermelha aparece, atrás de uma árvore, perto do buraco. Isso pode significar que o gigante desde o início perseguia o White, mas também pode ser qualquer outra coisa, tipo uma flor, uma sacola e etc. Mas fica à vontade para comentar o que você acha que é. Enfim, ele espera o gigante se afastar para correr e tentar encontrar uma saída. Só que o gigante começa a perseguir o White e sem opções ele arromba uma loja e vai parar nos fundos do shopping. Ele então vai parar numa espécie de escritório com uma papelada bem importante, tipo a planta do shopping que o White tá. E assim a gente descobre que o nome desse lugar é Valley View Center. E de fato esse lugar existe, ou melhor, existia. Porque em 2023 ele foi demolido, por diversos motivos, tipo abandono, vandalismo e alta concorrência. White então encontra um documento com 3 sequências de números bem importantes: 1855, 1857, 1973, 2023 e 1837, 1905. Se você não reparou, esses números são datas. A primeira representando o período que uma comunidade socialista chamada de La Réunion estava ativa. Mas por que eu tô mencionando essa comunidade? Simples, um dos principais membros foi nada mais, nada menos que Julien Reverchon. A segunda data é o período da existência do shopping, sendo inaugurado em 1973 e demolido em 2023. A terceira e última data é o período que Julien Reverchon esteve vivo. White então continua avançando até que ele começa a ouvir uns sons de o que parece ser pessoas, só que abrindo a porta, ele se depara com isso. O
shopping, que antes só era inóspito, agora tá totalmente abandonado, com a natureza invadindo o lugar. Ele então enxerga uma escada rolante e decide subir, mas o que ele não sabia é que alguém estava esperando por ele. White então começa a correr desesperado. Ele então chega em uma escada rolante e fica aliviado, afinal o gigante não consegue subir. De novo, o gigante ignorando regras que ele mesmo impôs. As luzes começam a piscar e corpos de vários animais aparecem no chão. O gigante então vai em direção dele e só com esse impacto a estrutura do prédio começa a rachar. Mas ignorando isso, tudo parecia bem. Afinal, o White achou uma saída. Só que às vezes a realidade é muito mais cruel do que a gente imagina. A cena corta pro White deitado no chão, sem nenhuma cor. Igual ao homem do primeiro vídeo, que a essa altura a gente pode teorizar que seja o próprio Julien. E no meio da floresta, o gigante observa o corpo do White. A série possui mais 3 vídeos, sendo o próximo chamado de Vida de um Gigante. E nele nós vemos desde a criação do gigante, a sua exibição e auge no shopping, e sua ruína e esquecimento junto com a demolição do mesmo. Esse vídeo foi bem simbólico, só não é mais quanto o próximo. Nesse vídeo, chamado de Dispersão, é uma espécie de segunda chance pro White, que ao invés de cair e ser impresso no chão, ele consegue escapar, fugindo por algumas escadas. Chegando lá em cima, uma mensagem aparece na tela. Os humanos modernos existem há aproximadamente 300 mil anos. A história registrada corresponde a aproximadamente 1,6% desse tempo. Depois disso, acontecem 2 cenas interessantes. A primeira sendo essa que o White olha para trás e bem lá no fundo tem uma silhueta que para mim parece muito a do gigante. E por fim, uma cena do que parece ser o carro do White, mas a parte estranha é o som, porque ao invés das rodas fazerem um som normal, elas fazem sons de rodinhas, iguais a do gigante. Isso pode dizer que o gigante está seguindo White, de forma literal mesmo, mas também pode significar tudo o que o White viveu, incluindo as memórias, medos que aquele shopping e o gigante causaram nele. E isso seria uma representação que mesmo que ele tenha saído dessa, o shopping e o gigante nunca saíram dele. The Oldest View é uma obra muito melancólica, que aborda o tempo e principalmente o esquecimento. No quarto vídeo, A Vida de um Gigante, é onde aborda mais diretamente esse tema, desde o surgimento dele até o seu fim, jogado no chão, prestes a ser esquecido. Existem algumas perguntas, tipo o porquê do surgimento do shopping embaixo da terra, ou o porquê do gigante brincar com a vida do White, até dando uma suposta segunda chance pra ele. Enfim, eu não acho que essas perguntas têm respostas, ou se ao menos precisam de uma. Pra mim, essa obra é muito mais uma reflexão de que nada dura pra sempre, que é importante valorizar os mínimos momentos e que alguém só morre quando é esquecido. Aliás, se você assistiu até aqui, considere deixar um like e se inscrever no canal, que isso me ajuda demais. Muito obrigado, tchau e até semana que vem.